Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e com todas. Nós estamos hoje no nosso 33º dia de campanha e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 26. Como vocês já sabem, né, nós estamos na caminhada de 40 dias de jejum e oração. E o tema dessa campanha é ser discípulos aprendizados na caminhada com Jesus. Eu sou o pastor Erifran Medeiros e te convido para se inscrever no nosso canal, compartilhar, abençoar outras vidas. E também, se você puder fazer uma visita na Igreja Batista Independente lá em Bahia, no Jardim São Severino, procure aí no nosso Instagram, nós sempre estaremos divulgando a IEB Bahia, né? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, não tenha vergonha de Jesus e de sua palavra, está baseado no texto de Lucas 9:26. O texto diz o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Então vamos falar nessa manhã, muitas pessoas que eu conheço têm vergonha de proclamar o Evangelho, usa a desculpa que é tímido, que é tímida, mas eu quero dizer para você que vença essa barreira. Jesus te deu força, Ele está contigo para você vencer esses traumas, essas dificuldades, certo? Então, se você quer vencer essa dificuldade, a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus é digno de toda a honra. A honra não é para você, não é como você faz, é você fazer aquilo que ele determina que você faça. Então, no versículo base dessa passagem, Jesus está enfatizando a seriedade de se envergonhar dele e das suas palavras, ou seja, do Evangelho. Ele declara que se alguém se envergonhar dele, ele também se envergonhará dessa pessoa quando vier em sua glória. Isso é muito sério. Isso mostra a importância, irmão, de reconhecermos e confessar publicamente a nossa fé em Jesus Cristo. Isso mostra que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, como Paulo afirma lá aos Gálatas. Olha o que é que Paulo escreve lá aos Romanos, ele diz, no capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você entende a importância da missão, a importância de você publicamente falar do seu amor para com Jesus Cristo e professar o Evangelho. E Filipenses 2, 9 e 11 é um texto bem conhecido também, quando Jesus desce da sua divindade ali e ele se esvazia. Ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então Jesus se esvazia de si mesmo, da sua divindade, vai àquela cruz, morre, é ressuscitado ao terceiro dia por amor a mim e a você. Então, isso só é suficiente. Então a grandeza do nome dele é tão grande que toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e todo o joelho se dobrará. Então, diante da soberania de Cristo, que é digno de honra, de glória e de louvor, nada ficará, irmãos, exaltado diante dele. Pelo contrário, ele abate todo o exaltado. E nós não temos, assim, irmãos, a certeza de quem serão os salvos. O que nós temos a certeza é que nós precisamos pregar o Evangelho. Então devemos viver de forma que honre a Jesus, não escondendo a nossa fé, mas proclamando com coragem. E essas nossas ações diárias, palavras, decisões, devemos mostrar que Jesus é o centro da nossa vida, quando reconhecemos a sua dignidade e também, naturalmente, não nos envergonhamos dele. Então, se você tem esse problema de se envergonhar, hoje mude a sua cabeça, mude e transforme a sua mente, como Paulo diz, pela renovação do Espírito Santo de Deus na tua vida através da palavra. Segundo lugar, irmãos, é que o poder transformador da palavra de Jesus está presente na nossa vida. Se você olhar para você, quem era você antes, e
quem é você hoje, você vai ver que Jesus ele é digno de honra e a palavra tem o poder de lhe transformar. Jesus menciona não apenas a vergonha dele, mas também da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, transformadora, ela não deve ser barreira para que você possa caminhar. Ela, pelo contrário, ela é lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Então, envergonhar-se da palavra de Deus é desprezar o poder que ela tem de mudar a vida das pessoas. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha só, irmãos, espada, um instrumento altamente cortante, mas a palavra de Deus, ela penetra no coração, ela vai lá no íntimo da alma e resgata o pecador do seu lamaçal de pecado, do seu estado de morto, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então devemos, irmão, nos dedicar ao estudo da palavra, à prática da palavra, reconhecendo o seu valor, o seu poder. E quando compartilharmos essa palavra com os outros, estamos oferecendo aos irmãos uma fonte de vida para essa pessoa. Não só uma fonte de vida, mas uma fonte de transformação de vida. Por isso não devemos ter vergonha de defender e viver os ensinamentos bíblicos em todas as áreas da nossa vida, principalmente mostrando isso através da prática, né? E professando publicamente com a sua boca. Em terceiro lugar, irmãos, é que a promessa de recompensa eterna. Há uma promessa de recompensa eterna. Jesus fala da recompensa futura para aqueles que não se envergonham dele. Quando ele vier em sua glória, aqueles que confessaram e viveram de acordo com a sua palavra, essas palavras serão honrados. Aqueles que confessaram e viveram a palavra de Deus serão honrados. Essa promessa da glória futura é um incentivo para nós permanecermos firmes na fé cristã. Então, aqueles que perseveram até o fim alcançarão a salvação, irmão. Então você precisa perseverar. A promessa de recompensa, a promessa que você terá vida eterna, a palavra nos garante isso. Então, nós precisamos continuar fazendo a obra, a missão. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, 33 diz: porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. 2 Timóteo 2,12 diz: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. A perspectiva aqui, irmãos, é que temos uma vida eterna para nos moldar, para conquistar, né? A perspectiva de eternidade para moldar a nossa conduta aqui na Terra. Eu preciso viver aqui na Terra com o pensamento no céu. Eu preciso viver na Terra como cidadão terreno, mas também com a cabeça no céu. Devemos viver com a consciência de que os nossos atos têm consequências eternas. A coragem de não se envergonhar de Jesus e da sua palavra será recompensada com a honra de estar na presença dele na glória. Isso nos dá esperança, isso nos dá força para perseverar em nossa caminhada. Irmão, você já parou para pensar por que aquelas pessoas que estão lá nos países das igrejas, nos locais das igrejas perseguidas, eles não desvanecem, eles continuam? Porque a palavra prepara o homem para enfrentar todas as situações. Inclusive, domingo nós tivemos o culto da igreja perseguida e ali o pregador falava: você está pronto para ser perseguido? Então, como você está hoje diante da sua fé? Como é que você está? Como é que está a sua fé hoje diante de Jesus? Você tem coragem para proclamar ele para alguém? Então, se não tem, busca essa coragem. Não devemos nos envergonhar. Isso aí é fato. Nem de Jesus, nem da sua palavra, porque ele é digno de toda honra. Sua palavra é transformadora e a promessa
de uma recompensa eterna para todos aqueles que creem, que vivem e que estão fiéis à sua palavra. Então, que nossa vida reflita a nossa fé em Jesus. Que nossa vida possa ser uma vida de proclamação, com ousadia do Evangelho, vivendo segundo esses ensinamentos tão maravilhosos e marcantes para cada um de nós. Que Deus te abençoe, te dê forças e você consiga vencer a sua apatia, o seu nervosismo, a sua timidez. Vença, porque Ele venceu a morte por você na cruz do Calvário, que deu a vida eterna. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e você continue firme nessa caminhada com a gente. Amém.